Oi! Hoje nós vamos fazer um pequeno resuminho sobre um período muito importante da nossa história, que é chamado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontece preferivelmente entre os séculos 18 e 19. Mas para a gente entender esse momento da história, a gente precisa analisar o que estava acontecendo antes. Então, na Europa, né, que vai ser onde esse movimento vai começar, a gente tinha, antes do século XVIII, um tipo de trabalho que era o trabalho totalmente artesanal, né? Então, um exemplo disso, se eu precisasse de uma bota, né, para ir para algum lugar, antes do século XVIII, eu precisaria ir até a casa de um artesão, até a oficina de um artesão. Ele iria medir o meu pé, comprar o tecido, comprar o couro, o tecido, costurar tudo à mão, colar o salto e assim por diante. E esse processo, né, já que o artesão sabia fazer todo o processo dessa bota, ele iria demorar aí por volta de um mês, por aí e tudo mais, né? Então, quando o trabalho era totalmente artesanal, o artesão ele conseguia fazer todo o processo da sua mercadoria e vender essa mercadoria ali sob medida ou não para as pessoas que estavam comprando. A Revolução Industrial, ela é como se fosse um marco da história. E o que isso quer dizer? Quando a Revolução Industrial acontece, esse trabalho que era feito totalmente pelo artesão em todas as etapas, ele vai mudar um pouquinho. E o artesão, ele vai deixar de ser artesão e vai ser chamado de operário. Então, essa é a primeira transformação que vai acontecer na Revolução Industrial. Então, o que a gente pode perceber a partir daí, né? Que o artesão que antes trabalhava para si próprio, ele vai se transformar e ele vai ser aquele trabalhador que a gente chama de trabalhador assalariado. Até o século XVIII, a população europeia ela era em grande parte rural, ou seja, as pessoas trabalhavam no campo e elas ganhavam produzindo o que elas tinham ali nas terras dela. Conforme acontece a Revolução Industrial, uma parte dessas pessoas começam a ir para os grandes centros urbanos. A gente aprendeu no 6º ano, né, nas matérias de ciências humanas, que esse movimento é chamado de êxodo rural. No texto, a gente vai ter 2 países que vão se destacar nisso, que vai ser a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra elas vão funcionar de um jeitinho um pouco diferente, porque elas vão apresentar o que a gente chama de manufatura. O que era a manufatura? As pessoas faziam as coisas de forma manual ainda, só que existia uma espécie de oficina onde os artesãos iam trabalhar nessa oficina e lá eles eram subordinados e ganhavam um salário, né? Então a gente já tinha aí os donos das oficinas, que vão ser basicamente o começo aí da ideia que a gente tem até hoje das fábricas. Principalmente a Inglaterra vai se destacar dentro desse movimento da Revolução Industrial. Primeiro, existia uma classe social na Inglaterra que era extremamente poderosa, que eram os burgueses, ou seja, os burgueses eram aquelas pessoas que tinham dinheiro. Por conta da localização da Inglaterra, que era perto do mar, a Inglaterra tinha o comércio que a gente chama de comércio ultramarino. Além disso, se utilizando desse comércio ultramarino, a Inglaterra ela conseguia estabelecer mercados cada vez mais longe. E por conta disso, a necessidade de produzir da Inglaterra começa a aumentar cada vez mais. Só que, no caso da vida dos trabalhadores, que a gente chama de operários, a gente vai ter um grau de exploração que vai ser muito alto. Então, na Inglaterra, principalmente, vai surgir o que a gente chama de subúrbio, que é onde os trabalhadores iam morar, né, que eram basicamente cortiços, para que eles estivessem mais perto do seu trabalho nas fábricas. Além disso, esse trabalhador, ele costumava trabalhar em média 15 horas por dia. A vida desse indivíduo era extremamente precária. E não eram só os homens que trabalhavam, as mulheres e crianças também trabalhavam. As crianças, principalmente, a partir do momento que elas começam a andar, elas já começam a limpar as máquinas. Só que, independente do tipo de trabalho exercido, existe uma tabela de pagamento para quem era homem, para quem era mulher e para quem era criança. Independente do trabalho que você fizesse, se você fosse mulher e fizesse o mesmo trabalho dos homens, você ganharia menos pelo fato de você ser mulher. Então, a gente já tem aí no contexto da Revolução Industrial o que a gente chama de
divisão social do trabalho, ou seja, independente do trabalho que você faz, por conta do seu gênero e da sua idade, você vai ganhar diferente das outras pessoas. A partir daí, desse momento de exploração do trabalho, a gente vai ter alguns movimentos que vão ser movimentos de revolta e revolução, que vai ser o movimento dos quebradores de máquina. Ou seja, por conta da exploração do trabalho ou por conta do trabalho estar sendo substituído por máquinas, a gente vai ter pessoas dentro dessa sociedade que vão pensar diferente. Um desses movimentos, que vai ser um dos mais importantes, vai ser o movimento dos quebradores de máquina, que também pode ser chamado de movimento ludista, que vai ser liderado por uma pessoa chamada de Lud. Então, o que acontece? Essas pessoas elas vão começar a trabalhar nas fábricas com o único objetivo de quebrar as máquinas quando as outras pessoas não estão percebendo. Importante, a Revolução Industrial ou as revoluções industriais, elas não vão se espalhar pela Europa de forma homogênea. Então, em determinado lugar, a gente vai ter a primeira Revolução Industrial, que vai ser a vapor. Em determinados lugares mais à frente, a gente vai ter a segunda, que vai ser ali a que vai ser movida pelo petróleo. Então, caracterizando, a primeira Revolução Industrial é caracterizada pela máquina a vapor. A segunda Revolução Industrial é caracterizada pela máquina a petróleo. E a terceira Revolução Industrial vai ser caracterizada pela tecnologia. Importante, no caso brasileiro, nós não passamos por todas as etapas da Revolução Industrial. No caso, a gente passou só pela terceira Revolução Industrial, que ficou mais forte aqui no Brasil na década de 1990, certo? Então esse é um breve resuminho sobre as revoluções industriais. Até a próxima!